Olá, nós somos a Conecta Saber, uma equipe de 3 psicólogos unidos pelo propósito de contribuir para o desenvolvimento de competências dos nossos colegas de profissão. Para isso, gravamos uma série de webinários e lives sobre terapia cognitivo-comportamental e áreas afins. E montamos esse canal, a Conecta Flix, para compartilhar todo esse conteúdo. Então, inscreva-se no canal, curte, comenta, compartilhe os vídeos e seja mais um elo na nossa corrente do bem. Antes de começar o episódio, aí vai um recadinho. Como são aulas gravadas, ignore eventos e datas mencionados ao longo da gravação. Agora é só aproveitar o conteúdo e bons estudos. Dadas as devidas apresentações, né? Vamos começar com essa história logo, né? Com a nossa introdução aqui, né? Porque, como a Paty diz, isso dá um monte de webinários aí, um monte de discussão depois. Mas vamos começar entendendo um pouquinho o que é uma conceituação de caso, Paty. A gente vê tantos nomes para a mesma coisa, não é a mesma coisa, não é? Me explica um pouquinho o que é. Tá, o que é a formulação de caso, né? Isso, a conceituação, no caso, tá. né? Então, acho que a primeira coisa, sempre que eu dou uma aula sobre esse tema, a primeira coisa que eu gosto de comentar, que eu gosto de esclarecer, acho que especialmente para todo mundo é uma dificuldade, mas para quem está começando na TCC é mais ainda. Tem muito nome. Conceituação muito. de caso, conceituação cognitiva, formulação de caso. Aí os alunos conceitualização de caso. Então vamos entender o seguinte, gente, de forma geral, esses termos eles são tratados um pouco como sinônimo na literatura, até porque muitas coisas dependem da tradução, então às vezes uma tradução aparece como conceitualização de caso, na outra aparece como conceituação de caso, tá? Tem algumas diferenças da conceituação cognitiva da Judith Beck para uma formulação de caso, uma conceituação de caso mais global, mas acho que não é o tema específico desse webinário, tá? Perfeito. Mas eu acho que o mais importante é a gente entender que é um pouco sinônimo, então existem de verdade vários modelos, em vários livros vocês vão encontrar conceituação de caso, conceitualização de caso, formulação de caso, conceituação cognitiva, é um pouco sinônimo esses termos, mas cada autor ele traz um pouquinho de diferença ou alguma coisa específica que ele investiga no modelo dele, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas o que eu acho mais legal, né, além de entender que existem vários modelos, é a gente entender o conceito. O que é uma conceituação de caso? O que é uma formulação de caso? Aí eu gosto de fazer uma analogia, tá? Passa. Quando a gente vai no médico, ele dá uma explicação do que está acontecendo com a gente em termos médicos, certo? Então, sei lá, eu vou no cardiologista, aí ele fala, olha, o seu coração, ele funciona assim, aí tem uma válvula assim, aí o sangue passa aqui e aqui, aí tem um probleminha aqui, e aí dá uma arritmia, por exemplo, né? Quando você vai na nutricionista, ela te dá uma explicação do seu funcionamento. Sim. Olha, você está com uma síndrome metabólica, sei lá, uma resistência à insulina, porque você come alimentos de alto índice glicêmico, aí faz um pico, aí ela te explica como isso funciona nos termos da nutrição. Perfeito. O que a gente precisa entender sobre a formulação de caso, eu vou usar sinônimo, tá? Formulação de caso, conceituação de caso. A gente tem que entender que a conceituação de caso é uma explicação, então é um modelo explicativo do padrão de funcionamento do paciente em termos cognitivos. Opa, que bonito. Jesus, Patrícia, socorro. Fala de novo isso aí. Repete. Repete, gente. Está todo mundo anotando, né, com papel na mão aí, porque isso aí já começou com o ouro do negócio. Então, a ideia é que, independente dos modelos, tem vários, né? Mas uma coisa a gente precisa entender: quando o paciente chega, ele chega contando história. Ele chega contando histórias, eventos, sintomas, e eu tenho que traduzir tudo isso
para o modelo cognitivo. Perfeito. Eu vou termos montar cognitivos. em termos cognitivos. Então, eu vou montar uma explicação do padrão de funcionamento do paciente em termos cognitivos. Eu vou explicar tudo o que está acontecendo com ele em termos cognitivos. E aí eu vou fazer um desenho, Tê. Posso fazer um desenho? Tá, pode fazer um desenho que você é boa nisso. Mas até eu já anotei aqui, porque essa explicação é boa, hein? Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Eu vou fazer um desenho bem rápido, tá? Tá. Eu gosto de... Você tá vendo, Tê? Desenho? Tá todo mundo vendo. Todo mundo vendo? Eu gosto de dizer que a formulação de caso, ela responde 3 perguntas. Tá. Centrais. A primeira pergunta ela descreve o padrão de funcionamento do paciente, tá? Então, vou fazer minha letrinha aqui. O padrão. Então, como que ele está funcionando hoje, tá? Então, assim, qual é o padrão de funcionamento dele, ok? A outra pergunta que a formulação responde é qual é a origem desse padrão. Quais são os predisponentes? E a formulação, a conceituação também quer responder o que mantém esse padrão. Então, de forma geral, eu já vou botar de novo a imagenzinha ali. Então, o que a gente precisa entender é assim, o paciente chegou e ele tem um problema. E eu tenho que explicar como esse problema acontece em termos cognitivos. Então, eu vou explicar o padrão atual de funcionamento dele. Eu também vou gerar hipóteses sobre a origem desse padrão. De onde veio isso? Porque a pessoa não nasceu assim, funcionando desse jeito. E eu vou montar uma hipótese de o que pode estar mantendo esse padrão disfuncional. Então, eu vou voltar lá para o meu desenho. Vou dar um exemplo, tá? Perfeito. Às vezes a gente, quando a gente olha para a formulação de caso, ou a conceituação da Judite, tem aquele monte de quadradinho, mas de forma geral, eu posso falar a formulação do meu paciente num texto corrido. Então, vou te dar um exemplo. Vou dar um exemplo. Olha, eu recebi uma paciente e ela me trouxe várias dificuldades. Ah, Patrícia, eu trabalho na área de eventos e eu não estou conseguindo atuar porque eu tenho muito medo e eu já estou um tempão parada e agora eu não estou conseguindo voltar. E aí o paciente lá na avaliação inicial está me contando um monte de história. E eu quero traduzir isso em termos cognitivos. Então, vamos pensar no padrão de funcionamento dessa paciente. Se eu disser para vocês que, olha, em situações onde ela tem que desempenhar algo, né, falar com o cliente, apresentar uma proposta, gatilhos, ela começa a pensar que ela não vai conseguir, que vai dar alguma coisa de errado, que ela não tem capacidade. Pensamentos, cognições. Ela começa a sentir medo. E ela tem um padrão de fugir, de evitar. Então, ela não aceita propostas, ela não divulga o trabalho dela. Então, percebe que eu estou traduzindo os problemas do paciente em termos cognitivos. Então, qualquer formulação de qualquer livro, ela vai trazer alguns elementos que têm a ver com o padrão de funcionamento. E aí a gente está falando, do modelo cognitivo. Qual é o padrão de funcionamento? Eventos que desencadeiam hoje os problemas, pensamentos automáticos hoje que aparecem, né, as distorções cognitivas. Então, é um padrão cognitivo, um padrão emocional, um padrão comportamental, um padrão fisiológico. Então, assim, qual é o padrão atual de resposta desse paciente? Faz sentido? Perfeito. Faz sentido. Então, na verdade, Paty, todos esses nomes, só fazendo um resumo aí do que você falou, todos esses nomes, muitas vezes, que aparecem nos livros, eles falam da mesma essência, né? Então, eles estão geralmente falando mais ou menos a mesma coisa, aí você vai explicar um pouco melhor as diferenças de um para outro. Mas eu vou mostrar os modelos dos autores. Pra vocês terem Mas, assim, basicamente, todos esses sinônimos, eles explicam um padrão de funcionamento em termos cognitivos do paciente. Isso. Tá? E como que eles explicam isso? Através de 3 perguntas básicas.
né? Então, primeiro, como o paciente está funcionando, qual é o padrão atual dele, qual Isso, é a origem desse padrão, então, o isso. porquê na origem do paciente que ele tem esse padrão hoje e o que mantém ele dentro desse padrão. Isso. E aí, pensando um pouco em origem, Tê, vou voltar aqui Perfeito. no desenho. Então, quando a gente fala, por exemplo, olha, quando a gente investiga história de vida relevante, Uhum. a gente está olhando para o quê? Para origem, Origem. certo? Então, quando eu olho lá, olha, essa pessoa teve uma família que cobrava muito, desempenho, sei lá, tinha Uhum. uma competição dentro da família, e aí ela se sentia inferior à irmã, e aí tentava se destacar. Então, quando eu olho para isso, não significa que isso é necessariamente a causa dos problemas, Sim. mas a gente constrói hipóteses sobre a origem. Sobre o porquê que isso está acontecendo hoje. Da Isso, na onde verdade, surgiu isso, né? isso, a gente começa a olhar para a história do paciente e vai buscar histórico de vida relevante, fatores de vulnerabilidade ao longo da história, Certo. histórico de reforçamento. Então, onde esses padrões, esses comportamentos foram sendo reforçados e mantidos. E quando a gente olha para a origem T, a gente começa a pensar em termos de desenvolvimento das crenças, porque Perfeito. esse padrão atual aqui, vou pegar uma outra corzinha. Então, esse padrão atual são as crenças que estão ativas. Tá. Mas eu vou olhando para a história e vou entendendo de onde essas crenças Pessoas foram foram sendo formadas. construídas e formadas. Perfeito. Exatamente. Perfeito. E o que mantém, né, Paty, Isso. já entra dentro desses comportamentos, e até às vezes o meio mantém também, né? Isso. Quando a gente pensa em processos de manutenção, eu brinco, processos de manutenção é um mundo, né? Daria para É fazer um uma. webinário só sobre isso. Mas, basicamente, além de eu pensar... Opa, volta para cá, minha telinha. Volta. Sumiu, voltou. Além de eu pensar, bom, qual é o padrão desse paciente hoje, como ele está funcionando hoje em termos Uhum. cognitivos, hipóteses de origem, então, fatores de vulnerabilidade, histórico de vida, onde isso foi acontecendo, os incidentes críticos, os traumas. E aí uma pergunta, o que mantém esse padrão, né? O que está mantendo esse paciente nesse padrão? E quando a gente pensa em processos de manutenção, a gente fala das estratégias de coping, as estratégias de enfrentamento, Sim, a gente fala do o ambiente, que muitas vezes ambiente. contribui para manter, mas, basicamente, qual é a ideia que eu queria dar nesse começo de webinário? Ah, Gente, uma formulação de caso, uma conceituação de caso, nada mais é do que uma explicação do padrão do paciente usando os termos da TCC, certo? Então, eu vou usar termos de pensamentos, crenças, comportamentos, emoções, fatores de vulnerabilidade, para explicar o padrão atual, a história de desenvolvimento e o que está mantendo isso ao longo do tempo. perfeito. São essas 3 perguntinhas que eu preciso responder. Perfeito, Paty. Na verdade, você falando tudo isso, mas é uma pergunta que eu pus aqui e eu vou fazer, tá? Qual que é a importância, então, da gente entender tudo isso em termos cognitivos, né? Será que a gente não podia simplesmente ir... Será que é realmente necessário a gente entender esse padrão? Qual que é a importância de fazer essa conceituação de caso, hein? Explica um pouquinho a importância disso. Eu acho que é uma ideia boa, até porque quando eu vejo os alunos tentando fazer formulações ou conceituações, no começo parece tão complexo que eles pensam, isso nem é tão importante, eu faço e boto na gaveta e nem uso, né? E Ainda por isso fazer que acho que, mesmo? né, mas precisa mesmo? É mesmo? E aí, inclusive a gente colocou isso no título do webinário, né? Então, conceituação de caso, a bússola do tratamento em TCC. E que bom que você tocou nesse ponto da importância, acho que tem tudo a ver com o título, né? Por que uma bússola? Gente, vamos pensar o seguinte, o objetivo da TCC, basicamente, qual é? Resolver problemas, certo? Uhum. Reestruturação cognitiva, então eu quero mudar esses padrões, eu quero
modificar ou regular emoções, eu quero modificar pensamentos e crenças, eu quero modificar estratégias compensatórias disfuncionais, eu quero reestruturar esse padrão. Eu quero que o paciente desenvolva novas habilidades. Como é que eu vou fazer isso direito se eu não entendi direito como o paciente funciona? Uhum. E aí, de novo, eu vou fazer uma comparação, sei lá, com outras áreas da saúde, medicina, nutrição. Eu não posso dar o mesmo tratamento nutricional para todos os pacientes. Não. Eu não posso dar o mesmo tratamento. Inclusive, a gente passa com a mesma nutricionista e com certeza a gente não tem o mesmo tratamento. Com certeza a gente não faz né? A gente não segue o mesmo plano alimentar, a gente passa com a mesma nutricionista. Ótimo que você lembrou disso. Porque a minha formulação nutricional e a sua formulação nutricional é diferente. Os meus problemas de saúde são diferentes dos seus. Sim. Os meus hábitos alimentares são diferentes dos seus. A minha dificuldade com a minha alimentação, os meus gatilhos são diferentes dos seus. Então, se eu quero um tratamento de TCC eficaz, primeiro eu preciso entender muito bem como esse paciente funciona. Perfeito. Para que eu tenha a formulação, essa explicação do padrão dele como uma bússola que vai orientar as minhas intervenções. Porque se eu entendi o problema, é só pensar no médico. Na hora que ele entende, ele escolhe um tratamento melhor. Enquanto ele não entende, ele vai aliviando o sintoma. A gente faz isso, gente. A gente vai aliviando o sintoma, vai intervindo, vai acalmando, a gente vai acolhendo, mas em paralelo a gente vai formulando, vai entendendo, vai formulando, para a gente acertar mais no alvo. Então, a importância da formulação é que ela nos ajuda a intervir de forma mais efetiva. E aí... fala. Pode falar. E nesse caso, então, não existe nenhum plano de tratamento, se a gente for pensar, sem isso, né? Senão a gente vai estar fazendo qualquer coisa mesmo. A conceituação de caso, ela ajuda a gente a nortear até por onde a gente vai começar, como que a gente vai quebrar esses padrões, que metas a gente vai usar, né? Exatamente. Em cada fase. E aí tem uma coisa, Tê, que você falou agora do tratamento, que é muito comum na TCC, que é aquela ideia de associar que existe um tratamento padrão para cada diagnóstico. Né? Tipo, modelo, assim. E, gente, existe uma linha de raciocínio que acompanha o diagnóstico. Então, vamos lá. Diagnóstico de depressão. Existe mais ou menos um funcionamento cognitivo padrão da depressão e existe mais ou menos um norteador para o tratamento da depressão. Ativação comportamental, lidar com protocolos, né? Existem protocolos, mas o diagnóstico não é maior do que a formulação. É o contrário. O diagnóstico, ele nos ajuda, porque ele já dá uma ideia do padrão do paciente. Mas cada paciente tem uma formulação idiosincrática, individual. Então, um paciente com depressão e outro paciente com depressão compartilham elementos parecidos na formulação, mas cada um funciona de um jeito. E aí é muito legal, porque, inclusive, a formulação ajuda a gente a adaptar o protocolo especificamente para a necessidade daquele paciente. Isso, e aí até o que a Lucila está falando, que permite pensar onde é possível modificar a cadeia, né? Exatamente, Lucila, é bem isso mesmo. Quando eu consigo entender o padrão de manutenção, eu sei que é ali que eu preciso intervir. É esse elo que eu preciso quebrar. E a Ana Paula está perguntando se essas intervenções que a gente fala seriam intervenções na mudança de pensamentos e crenças, né? Sim, são as intervenções que a gente pensa para quebrar essa cadeia mesmo. Aí que tá, Ana. Muito legal a sua pergunta. Vou te dar um exemplo, tá? Digamos que eu tenha um paciente que ele, sei lá, tem um comportamento de comer compulsivo. Eu tenho que entender esse comportamento, eu tenho que entender a função desse comportamento, eu preciso entender o padrão de comportamento. Eu preciso entender em quais situações esse comportamento aparece, qual a emoção que está por trás desse comportamento de comer, que pensamentos podem estar relacionados, que reforços, que consequências ele tem. Eu preciso ver se está relacionado com crenças ou não. Quando eu entendo o padrão, eu posso escolher se a melhor intervenção é cognitiva, questionar pensamentos e crenças, ou se eu vou intervir no comportamento. Às vezes a gente tem intervenções mais comportamentais, por exemplo, sei lá, vai parar de comprar algumas coisas para não ter em casa. É comportamental. Ou, por exemplo, estratégia de controle de contingência. Então, eu não vou ao shopping mais durante X tempo para eu não comprar.
Isso. Ou eu não tenho Então, a comidinha em casa para não comer. Se a intervenção vai ser mais nos pensamentos, nas crenças, depende da formulação. Depende do estágio do tratamento. Então, a formulação, inclusive, vai ajudar nesse ponto. Perfeito. Paty, e aí, assim, né? Você já falou um pouco sobre o que é a conceituação, né? Sobre a nomenclatura, a importância. E aí, eu queria que você mostrasse um pouco, assim, porque assim, eu não sei, eu sou a doida do livro, mais ou menos, né? Porque eu parei de ser doida, né? Do livro. Porque antes, quando a gente vira terapeuta cognitiva, a gente quer ter todos os livros, né? Então, eu comprei uma cacetada de livros quando eu entrei na especialização, e até hoje eu compro, mas hoje eu tenho os básicos de TCC, eu devo ter uns 5, 6 livros básicos de TCC. E eles apresentam modelos meio diferentes, e aí eu fico toda confusa, eu acho que menos hoje, porque eu já sou especialista, mas eu acredito que isso cause muita confusão para quem olha, né? Uhum. E me fala uma coisa, a gente tem um modelo certo de seguir, qual que é o tipo certo, qual que não é? Fala um pouquinho pra gente, por conta do... Tô rindo da Maria Fernanda, que falou, já estava aqui na Amazon procurando o livro. Gente, então, agora eu vou fazer aquele pedido assim, segura até o final, que eu vou dar umas dicas, especialmente para quem está começando muito perdido com esse monte de modelo, para vocês se orientarem, porque o que eu vou mostrar agora vai dar um pouco de pânico, mas fica até o final, não desespera, tá? então, A TT perguntou dos modelos, e aí eu preparei um negócio aqui, então eu vou compartilhar minha tela de novo, tá? Manda Vamos um lá. negócio aí para nós. Vou compartilhar minha tela. Lembra que eu falei para vocês assim, olha, formulação de caso responde 3 coisas, né? Padrão de funcionamento, a origem, de onde vem isso, e fala um pouco de processo de manutenção. Olha só essas telinhas aqui. Nossa senhora. Acontece que cada livro que você abre tem um modelo diferente. Então, esse aqui, conceitualização de caso da Judith Beck. Então tá lá, dados relevantes da infância, crença central, pressupostos, estratégias, situação 1, 2 e 3, né, mostrando essa crença ativada. Aí você vai lá para o livro do Dobson, ele tem outro modelo, tá vendo? Isso que é um modelo mais descritivo mesmo. Então, a lista de problemas, os eixos diagnósticos, que agora nem está mais dividido em eixos, né, que é uma edição mais antiga, hipótese de trabalho. Aí você vai lá no livro da Parsons, que ela é eu brinco, a mãe da formulação, né, um dos livros mais antigos. Já é um modelo bem mais simplificado. Você vai lá na Padesc, que é o meu livro favorito, eu brinco que ela tem o monstro da formulação, né? Tem uma formulação monstra, assim. Só que eu gosto muito dela. Super completa. É ótimo esse livro. Então, experiências de desenvolvimento, crenças, e lá no finalzinho tem ciclos de manutenção, não sei se vocês estão vendo minha setinha aqui. Rabisquei aqui, dá para ver. Então, ela fala dos ciclos de manutenção. Enfim, se a gente for olhar, cada livro, gente, cada autor tem um jeito diferente, grave isso aí, cada autor encontrou um jeito diferente de organizar essas informações, ok? Então, todos esses modelos, em algum lugar, falam do padrão de funcionamento, falam de história de vida, falam de ciclos de manutenção. Alguns dão mais ênfase para isso, outros dão menos ênfase para isso. Então, a ideia qual é? Quando vocês abrem os livros, todos os autores estão explicando como o paciente funciona em termos cognitivos. Cada autor dá ênfase maior em alguns elementos. Então, sei lá, no modelinho da Judith está mais separado, mais descrito crença, pressupostos e estratégias compensatórias. Em outros modelos, crenças e pressupostos está tudo dentro do mesmo quadrado. Sim. Mas está lá. Né? Então, a Padesc, por exemplo, ela dá um pouco mais de ênfase nos processos de manutenção. Então, ela pede para você escrever lá os ciclos de manutenção. Então, cada um dos autores organiza as informações de um jeito diferente. E para quem está começando, realmente fica confuso. Meu Deus, qual formulário eu uso? Faço no da Judith, faço no da Padesc, faço numa folha em branco, não faço nada, choro. Então, choro, me lamento. Né? A Cristiane está falando que tem a formulação processual. Sim, nunca acaba, Cris. Nunca Exatamente acaba. isso, nunca acaba. Nunca acaba.
E por isso que o mais importante, para que a gente não fique todo confuso, é que a gente entenda que todas as vezes que eu estou explicando como o meu paciente funciona, eu estou formulando. Às vezes eu uso mais elementos, então às vezes eu pego um monte de quadrinhos, mas, gente, vamos comigo. Quando você senta com o seu paciente e faz um RPD, um registro de pensamento disfuncional, sentou com o paciente e falou assim, olha, nessa situação, você pensa dessa forma. E aí você se sente triste. Sim. E aí a sua tendência é se isolar de todo mundo. Nessa situação, você está ativando uma crença de que ninguém gosta de você. Gente, isso já é formulação. Já é uma explicação do padrão. Menorzinha. Acho que uma coisa que você está falando é que em todas elas tem elementos em comum, né, Paty? Né? E esses elementos, eles estão dentro dessas 3 perguntas iniciais, né? Então, qual é o padrão, qual é a origem e o que mantém? Todas elas, de alguma forma, respondem essas 3 perguntas, né? Isso. Algumas dão mais ênfase no padrão atual e não dão tanta ênfase no processo de manutenção. Mas você falou uma palavra perfeita, Tê. Elementos em comum. Todas elas têm um elemento em comum. Tem elementos em comum. Exatamente isso. Paty, e aí, assim, elas têm esses elementos, mas assim, me fala uma coisa. Como que eu vou conseguir coletar tudo isso? Porque, assim, para eu entender esses padrões, para eu entender certinho esses padrões, até a Maria Fernanda perguntou, né, aqui, ó, em quantas sessões a gente considera que já temos ou deveríamos ter informações para preencher uma formulação, né, ou uma conceituação de caso, porque eu acho que essa é a dúvida do negócio, ou isso deixa a gente já tem uma avaliação inicial de saber tudo. Como é que isso funciona? Posso responder a sua pergunta em 2 etapas? Pode. Que você falou dos elementos em comum, e aí eu queria fazer mais um desenho. Ah, perfeito. E aí eu já vou responder essa pergunta enquanto eu faço o desenho, em quanto tempo a gente coleta essas informações, e vamos lá. Aí, de novo, eu vou fazer um jabá, né, gente? Esse desenho que eu vou fazer, ele tá aqui no livro, tá? Ah, perfeito. No capítulo 1 desse livro aqui, depois a gente manda para vocês a referência, que é o capítulo que eu escrevi junto com a Edela, eu brinco com a minha mestra, né? Então, é o capítulo que eu escrevi com a mestra, a gente escreveu um capítulo de formulação de caso, e esse desenho que eu vou fazer está aqui no capítulo, tá? E é um esquema, que é do Sperry, de um livro que está em inglês, então, como não tinha nenhum lugar desenhado ele ainda em português, foi uma das coisas que a gente achou bem legal colocar no capítulo. Perfeito. E qual é a ideia? É a gente entender esses elementos comuns, tá? Então, eu vou fazer esse desenho aqui para ajudar um pouco a entender o que todas essas conceituações têm de parecido. Tá bom. Deixa eu voltar lá para o meu Word. Calma que eu ainda estou brincando de compartilhar esse negócio, eu sou meio lenta às vezes. Aqui, achei. Aí a Tê falou daquelas 3 perguntinhas, né? Então, perfeito. Vamos lá. Vou fazer um outro desenho aqui. Quando a gente pensa no padrão atual, a gente pode desmembrar esse padrão em pelo menos 3 pontos, tá? Que é o que a gente chama de corte transversal. Ah, perfeito. Tá? Então, corte transversal, porque ele é um corte atual, tá? Então, quando a gente pensa nesse padrão de funcionamento, a gente está falando de situações gatilho, tá? Então, situações que são precipitantes, vou colocar aqui um de precipitantes, e esses precipitantes ou gatilhos, e aí é legal também a gente ver, gente, que cada autor tem nomes parecidos, às vezes, para as mesmas coisas, tem tá? Sinônimos, né, Paty? Tem muitos sinônimos, então a gente às vezes fica meio doido, assim, de, nossa, é gatilho, é precipitante, assim, coisas atuais que disparam o padrão, dá para chamar de coisas também, que tá tudo certo. Então, nesse corte transversal, a gente tem que entender o quê? Quais são as coisas atuais que acontecem e que disparam esse padrão. O que é o padrão? Os pensamentos que são disparados. Perfeito. As emoções que são disparadas. As reações fisiológicas que são disparadas.
e os comportamentos que são disparados. Certo. Então, quando você falou de elementos comuns, né, é um elemento comum da formulação eu entender gatilhos, pensamentos típicos, né, o tipo de distorção cognitiva que esse paciente costuma ter, incluindo crenças, regras. Então, assim, que cognições padrão ele tem hoje, Perfeito. comportamentos padrão que ele tem hoje, respostas emocionais padrão. E ainda olhando para esse corte mais transversal, um outro elemento comum, toda formulação tem isso, tá? Uma descrição das dificuldades Perfeito. e dos problemas atuais, certo? Isso é unânime. Toda formulação de caso, toda conceituação vai ter essa descrição, porque qual é a ideia? Eu vou pintar aqui. Existem situações que disparam esse padrão e esse padrão traz problemas na vida. Perfeito. Então, a ideia é que elementos comuns da formulação de caso. Eu preciso entender o padrão atual em termos cognitivos, eu preciso entender os precipitantes, os gatilhos, e as dificuldades, os problemas que esse paciente está enfrentando hoje na vida dele em função disso. E aí, no caso, a Marina está perguntando se a gente deve fazer uma formulação para cada problema, e são várias formulações? Marina, você segura aí que eu já vou responder essa pergunta. Perfeito. Pati. Vou falar do conceito de mini formulações, que talvez vai ser libertador. Anota aí, Marina, se eu esquecer. Mini formulações. Mini tá? formulações. Beleza. Pati, perfeito. Então, mais ou menos são esses os elementos. Os elementos comuns, mais ou menos. E aí cada autor desmembra mais, desmembra menos, mas toda formulação tem essa... A ideia é que vai responder... Lembra da primeira perguntinha? Qual é o padrão atual? Então, o padrão atual. Gatilhos, situações, emoções, comportamentos, crenças ativadas e problemas atuais. Perfeito. E aí, voltando, só para a gente fechar isso e eu ir para outra pergunta que você me fez. Tá. Voltei, tá vendo meu desenho de novo? Estou vendo seu desenho. Aí a gente tem o corte longitudinal. Longitudinal porque é ao longo do tempo. E aí tem alguns elementos comuns que a gente está falando aqui. Lembra da origem? Eu quero saber qual é a origem desse problema. Para eu saber qual é a origem, eu vou olhar para a história de vida. Então, eu vou olhar histórico de vida relevante, eu vou olhar para fatores de vulnerabilidade ao longo da vida. Perfeito. Eu vou olhar para história. História de reforçamento, traumas, onde essa crença, esses padrões, esses comportamentos, essas estratégias foram sendo reforçadas ao longo da vida. Lembrando que são hipóteses, a gente nunca tem certeza, mas pelo menos a gente constrói hipóteses. Perfeito. Tá? E ainda olhando para essa ideia longitudinal, eu olho para a origem deste padrão atual e eu olho para o que pode estar mantendo, né, que são os nossos fatores de manutenção. Ai, peraí, minha canetinha aqui quis falhar. Manutenção. Então, basicamente, os elementos comuns são esses. Tá. Então, todos aqueles desenhos enormes lá que a gente viu, eles vão olhar para tudo isso. Isso. Aí vem aquela sua pergunta. Como que eu faço isso? Para achar tudo isso? Quanto tempo eu tenho para descobrir isso tudo? Eu vou ter que fazer quantas avaliações? Né? Estou perguntando sério. Né? Vou ter que fazer quantas avaliações para descobrir tudo isso? Tudo isso. Pois é. Vamos lá. Aí vem um pouco a pergunta lá... Da Maria Fernanda. Um pouco da pergunta da Maria Fernanda. Exatamente. Eu gosto muito, para quem está começando, tá? Óbvio que além de indicar o nosso capítulo, que eu sou apaixonada por ele, eu gosto muito do capítulo 2 do livro da Padeschi, que é o caldeirão da conceituação, tá? Eu vou compartilhar a tela daqui a pouco para mostrar para vocês. A Padeschi, ela defende uma ideia que é uma conceituação em níveis, que é exatamente isso que eu falei, um nível mais transversal e um nível mais longitudinal. E qual é a ideia da formulação em níveis? Eu vou construindo isso,
gradativamente. A gente não tem todas as informações na primeira sessão de avaliação, gente, e nem precisa ter. Nós temos o tratamento todo para reconstruir e remodelar a nossa formulação, tá? A formulação de caso, ela começa a ser construída no primeiro encontro com o paciente. Às vezes no telefone, você já começa a coletar informação, né? E eu vou construindo a formulação, certo? Ao longo de todo o tratamento. Uhum. Mas, como eu preciso da formulação para montar o plano de tratamento, qual é a orientação que a gente vê na literatura? A Parsons fala isso no livro dela, tá? Vamos dizer que existe uma fase pré-tratamento, ok? E eu gosto muito de comparar o nosso trabalho com o do arquiteto, inclusive eu uso essa analogia com os pacientes. Assim. Eu sou uma arquiteta, você é uma pessoa que sentou na minha frente e quer reformar a vida. Você tem várias coisas que você quer reformar. Eu não vou sair quebrando parede antes de avaliar e montar um projeto, certo? Certo. Então, eu vou querer saber quais são as suas metas de reforma, eu quero entender melhor o problema dessa sua casa, se é um problema de estrutura, se é só uma parede que precisa pintar. Eu quero avaliar a sua casa, eu vou sentar e vou montar um projeto, e depois a gente começa. Então, a fase pré-tratamento é esse momento onde o terapeuta está montando metas, levantando informações para avaliação e montando um plano de intervenção inicial. Assim, por onde eu vou começar? Porque o plano de intervenção vai mudando, porque o paciente vai mudando e ele vai melhorando. Já respondendo ao que a Dani está perguntando aqui, se nós vamos sempre atualizando. Sim, Dani, a gente vai sempre aprofundando e atualizando, porque vai aumentando as informações, né? Isso. E a Parsons, ela fala que a gente tem até umas 4 sessões para fazer isso. Então, a gente tem a avaliação inicial, e aí a gente começa a construir metas e continua avaliando. Então, gente, de 1 a 4 sessões para a gente avaliar, montar metas e montar uma hipótese inicial de formulação. Perfeito. Que vai ficar incompleta. E ao longo do tratamento a gente vai melhorando a nossa hipótese. Eu não sei se acontece isso com você, Tê. E assim, às vezes, em aula, assim, quando a gente pega algum aluno, os alunos, eles ficam muito ansiosos, porque muitas vezes ficam faltando elementos. Então, como se tivesse errado, e o que a gente sabe é que não, a gente precisa inicialmente ter uma ideia de padrão, entender alguns elementos básicos para a gente colocar e entender, colocar no nosso plano de tratamento, entender que caminho a gente vai seguir. Mas é claro, né, Paty, que ao longo do tratamento as surpresas vão aparecendo, né? E você vai, né, como diz a Débora, faz a lápis, né, para depois ir confirmando, né, Débora? É isso mesmo, também faça a lápis, porque dá um trabalho, tem que ficar refazendo, você vai, apaga, pensa numa hipótese de crença, confirma na frente. É isso mesmo. E olha, e agora que a Débora falou isso do lápis, até voltando lá na pergunta da Maria Fernanda, acho que era a Maria Fernanda. Se a gente vai fazer uma formulação para cada problema. Gente. Não é a Marina que pergunta. A Marina, isso. Gente, depende muito, tá? Eu quero muito que vocês pensem que não tem um jeito certo, nem um jeito errado de fazer, tá? Eu posso pegar a conceituação da Judite e montar uma para cada crença, se isso me ajudar a entender. Eu posso colocar 2 crenças lá e colocar todas as estratégias compensatórias daquelas crenças, desde que eu entenda qual estratégia é de qual crença, tá? O quanto... eu estava hoje mesmo com uma aluna de supervisão de formulação. Ela usa um modelo de formulação que ela aprendeu na especialização, e ele funciona. E aí eu mostrei para ela o modelo da PADESC, e ela está justamente numa fase de treinar mais a compreensão dos ciclos de manutenção. E aí a formulação da PADESC fez sentido, porque ela detalha melhor o ciclo de manutenção. Mas depende, eu posso fazer várias formulações, uma para cada problema para eu entender melhor, ou eu posso juntar mais informações numa mesma formulação, desde que eu entenda o que eu estou escrevendo e se faz sentido para mim. E uma coisa que você falou é muito interessante. É mais importante a gente fazer o que funciona
do que a gente querer sair aprendendo e fazendo tudo. E até eu lembro, assim, que eu li no livro da Padeschi, esse de conceitualização, esse roxo, que ela, inclusive, fala que nesses níveis de formulação, que dependendo do paciente, ela nem vai no nível longitudinal. Perfeito. Porque o caso é tão pontual e na hora que você mostra o padrão e você já intervém naquilo, o paciente tem uma resposta tão imediata que isso já por si só já ajuda, entendeu? Exato. Tê, eu posso mostrar esse livro que você está mencionando? Porque eu estou com ele aberto aqui. Põe aí para a gente ver. Tá, Mas, eu vou nossa, compartilhar minha gente, tela aqui de olha, novo. gente, ele é fantástico mesmo, né? Tê, você tocou num ponto agora que é, assim, dica muito valiosa, especialmente para quem está começando. Vocês estão vendo aqui o livro? Conseguem ver? O que a Tê está falando é o capítulo, a gente vai mandar nas referências para vocês, tá? Mas é o capítulo 2 da Padeschi, que é esse aqui. Isso, do caldeirão, tá? né? Caldeirão da conceitualização de casos, capítulo 2. E a Padeschi, ela vai defender um pouco essa ideia dos níveis de conceituação. E o que ela está dizendo? Que você começa num nível mais descritivo, tá? E você vai aprofundando, que foi isso que a Tê falou, você vai indo para um nível mais profundo, e dependendo do paciente, nem é necessário aprofundar tanto. Então, a quantidade, gente, de informações que vão ter na formulação varia de acordo com cada caso. O ponto é, eu tenho informações suficientes para entender esse paciente? Ou eu preciso formular mais, eu preciso descrever melhor? E a gente só vai sentindo isso conforme a gente pratica, tá? E aí, como eu falei para vocês que se vocês ficassem até o final, eu ia ajudar em vez de atrapalhar, porque eu sei que é muita informação, eu vou dar uma dica, mas aí, assim, é dica Pat Becker, tá? Cada um faz do jeito que achar melhor. Perfeito. Mas é uma sugestão que eu dou, tá? Do que eu vejo que tem funcionado com os alunos de supervisão e né, quando eu faço supervisão mais específica de formulação de caso, eu vejo que funciona. Então, uma dica, tá? O que a Padeschi sugere? Bom, ela está falando aqui dos níveis de conceituação, certo? Ó, primeiro nível, descrever as dificuldades. Então, gente, começa por aí. Isso já é formular. Quando eu monto uma lista de dificuldades do paciente, quando eu começo a descrever o padrão dele, isso já é formular. Depois eu vou entender melhor os desencadeantes, o processo de manutenção, as crenças, a história de vida. E aí, vou pular lá para a página 37, T. Eu amo esse desenho. Ó. Gente, isso aqui dá para montar com o paciente na nota de sessão, numa folhinha em branco, tá? Isso aqui é uma descrição simples de um padrão de funcionamento, tá? Então, lembra que a gente falou lá, olha, eu preciso entender o padrão de funcionamento do paciente. Isso aí, gente, é uma mini formulação. Sim. Eu gostaria muito, muito, muito que vocês levassem uma mensagem desse webinário. A formulação, ela pode ser feita em partezinhas. Isso. Então, na hora que eu desenho para o paciente um ciclo de manutenção, então eu desenho assim, olha, você está triste, deprimido. E aí, você não sai de casa. Quanto mais você fica em casa, mais triste você fica. O que eu estou fazendo? Você está mostrando para ele como ele funciona. Isso, eu não estou falando do funcionamento dele. É um pedacinho da formulação. A Cristiane está falando assim, o registro de pensamento, né? O RPD, o registro de pensamento de formulação. É uma mini formulação. É uma mini formulação. Tem uma situação gatilho, tem um pensamento padrão, tem uma emoção e tem um comportamento. É uma mini formulação, uma mini explicação de uma parte do funcionamento dele. Então, na verdade, a gente vai construindo a formulação em pedacinhos, tá? A Kátia quer a imagem novamente. Isso. Enquanto você põe a imagem, né, a Maria perguntou como é que a gente faz isso de forma colaborativa, e eu acho que você já deu meio que uma aula de como isso é feito de forma colaborativa, né? Porque... Eu acho que a gente pode fazer uma aula um webinário só de como compartilhar isso com o paciente, porque isso dá um webinário inteiro. Mas acho que ajudando um pouquinho nisso, Tê, vamos pegar esse desenho aqui, tá? Perfeito. Então vamos pensar assim, gente,
Estou começando com esse negócio de formulação. Vamos por partes, tipo o meu colega Jack Stripador. Vamos por partes, né, gente? Assim, devagar. Gente, isso aqui é uma formulação descritiva. Tá até escrito ali, conceituação descritiva de Ahmed, né? Ahmed. Então, aparece o que ali no Minha Vida? Coisas que estão acontecendo na vida dele, gatilhos precipitantes. Então, meu chefe diz que eu preciso ter um desempenho melhor para não perder o emprego, gatilho. Eu sou muçulmano, isso é uma força, embora algumas pessoas, né, algumas vezes isso me coloque em risco. Opa, um fator de vulnerabilidade. Perfeito. Então, eu estou olhando ali para informações importantes da vida dele, e olha o padrão aqui, ó. Pensamentos padrão do Ahmed. Peraí, mudou a página. Opa. Aqui. Volta aqui, Ahmed. Subindo. Suba, Ahmed, suba. Aqui. Suba. Então, ó, pensamentos padrão do Ahmed. Emoções, humores, né, que estão mais característicos, nervosismo, raiva, tristeza. Reações físicas típicas que ele tem. Comportamentos típicos, adiar as coisas, ficar olhando para as paredes. Aí, respondendo a pergunta de alguém. Eu posso fazer uma dessa para problemas diferentes? Gente, pode. Se isso ajudar você a entender o caso, e se isso ajudar o seu paciente a entender, pode. E é tão interessante, né? Porque as setas, elas são todas umas para as outras, porque acontece tudo de uma vez, né? É uma experiência que você mostra em forma de padrão, né? Exato. Muito legal. Muito bom então, esse modelo, Paty. É do livro da Padesc, né? Isso, exatamente. Exatamente, Marta. Tem a formulação cultural, a Padesc também fala da formulação cultural. E se a gente for seguir nesse capítulo, por exemplo, quando ela vai falar da formulação longitudinal, olha que legal. Ela pega e ela tem outro desenho. Sim. Deixa eu achar aqui. Onde é que tá? Onde tá? Vou achar. Acharei. Ó, o caldeirão. Ó. Achou. Então, ó. Gente, o que é isso aqui? Uma mini formulação. É outra partezinha da formulação. Ó, histórico de vida, as crenças centrais da Sara, as regras e as estratégias compensatórias da Sara. Perfeito. Então, aqui já é algo longitudinal, né, Paty? Exato. Então, acho que a ideia, Tê, é a gente pensar, e os alunos eles ficam muito angustiados de preencher aquele negócio todo. Se a gente for pensar que a formulação ela é construída devagarinho, e por isso que eu gosto desse capítulo da Flexibiliza. Então, eu entendi um pedacinho, aí eu entendi as crenças, daí eu entendi um ciclo de manutenção, e nas minhas notas de sessão, eu vou fazendo esses desenhos junto com o paciente. Talvez a gente possa um dia fazer um web sobre isso, de como construir essa formulação de forma colaborativa com o paciente. Perfeito, perfeito. Vão dar vários webs, né? Dá vários webs. Bom, Paty, então eu acho que depois desse exemplo, né, você falou um pouco da formulação da Padesc, um pouco da conceituação, a gente tem algumas perguntas, mas eu acho que a gente podia, antes de passar essa parte final, eu queria que você desse algumas dicas, então, de como que a gente pode melhorar, ou a gente vê as perguntas antes, o que você acha? Vamos ver as perguntas? Então, vamos responder. Vamos fazer o seguinte, aguentem até o final, hein? Como o assunto é longo, a gente vai passar um pouquinho do tempo. Paty, eu acho que então, a gente responde as perguntas e aí depois eu vou dar umas dicas para quem está querendo melhorar, como melhorar as suas formulações, tá? Como melhorar essa habilidade. Vamos lá para as perguntas lá para baixo, eu acho que é melhor, né, Paty? Estou indo aqui também. Estou rolando aqui, que eu fui desmarcando algumas e outras eu achei, né? A Ana Paula está perguntando, né, se o padrão, né, ou se essa conceituação de caso deve ser entregue ao paciente, ou somente explicado durante a sessão, né? Tá. Ana, aquela pergunta ótima, né, do depende. Mas uma coisa é unânime entre os autores, tá? A formulação, ela precisa ser compartilhada. O que é compartilhada? Não basta você entender que o paciente funciona daquele jeito. Ele também precisa entender que aquele é o padrão dele. Quanto mais o paciente compreende a própria formulação,
melhora a adesão dele ao tratamento, dessensibiliza também, valida algumas coisas. Então, as duas formas são válidas. Você pode explicar isso para o paciente dentro da sessão, ou tem alguns pacientes meus que, por exemplo, batem foto. Quando eu faço o desenho, ele bate foto. Ou tem paciente que tem caderno e ele anota. Ou para alguns pacientes, a gente pode entregar para eles. Vai depender do seu objetivo, do nível de compreensão do paciente, mas certamente precisa ser compartilhada essa história. Não é um segredo que eu sei do paciente e ele não pode saber. Não, e também, Paty, uma coisa que é muito importante, além de tudo isso, né, a gente precisa, quando a gente não compartilha, a gente não esclarece se a nossa hipótese está correta. Comigo, em terapia, já aconteceu uma vez que eu estava fazendo terapia e o psicólogo fez, e ele tinha certeza, não, você faz isso por conta disso. E eu falava assim, não, eu não penso assim sobre isso, né? Então, sobre a situação, sei lá, acho que eu tinha medo de ficar pobre, ele fez ele pensou que eu tivesse uma hipótese de crença que não era a hipótese que eu tinha. Gente, anota isso aí que a TT falou, hein? Anota assim, letras garrafais. Porque, assim, tem que confirmar a hipótese. Tem, porque o que acontece? Às vezes, a gente tem uma ideia que a gente não verbaliza. Mesmo que o paciente tenha falado, sei lá, sou incapaz, né? Mas, às vezes, tem alguma coisa por trás disso que o paciente não está compartilhando com a gente. Então, quando a gente coloca, a gente tira essa dúvida também, né, Paty? Por isso que tem sempre que ser partilhado. Isso é também um dos motivos. Isso, um dos motivos de compartilhar é para confirmar nossas hipóteses, não pode ficar só na nossa cabeça. É isso. Sensacional, Tê. E aí cada um vai achar um jeitinho de fazer isso, e a gente promete que faz um webinário só sobre formulação compartilhada e colaborativa. E aí o Wander vai mais ou menos na mesma linha, né? Se deve ser usado como item de apoio psico... Na verdade, é uma psicoeducação sobre o padrão, né, Wander? Então, assim, a gente mostra, porque a gente já vai estar psicoeducando ele sobre como ele funciona. Exatamente, Tê. É bem isso mesmo. Vou rodar aqui. Ana Paula. A conceituação deve ser feita pelo psicólogo e apresentada ao paciente? Acho que a gente já respondeu essa, né? Isso já. Mas acho que tem um adendo aí, tá? Ana, existem duas formas de fazer, tá? Você constrói as suas hipóteses mais sozinha no consultório, e aí, ao longo das sessões, vai compartilhando e confirmando com o paciente, que é o que a gente chama de formulação compartilhada, tá? Geralmente, quando a gente está começando a fazer, a gente faz assim, porque a gente não consegue fazer ali na hora, na frente do paciente, porque a gente está meio inseguro, né? E até porque a gente não tem prática o suficiente para isso, né? Então, a gente vai para casa, pega aquele desenho, tenta preencher, e aí, né, depois a gente vai compartilhando as nossas hipóteses com o paciente. Quando a gente vai ficando melhor, mais habilidoso nisso, a gente faz de forma colaborativa. Então, você faz junto com o paciente mesmo. Não a formulação inteira, mas essas mini formulações. Então, você vai desenhando junto com ele o padrão de funcionamento. Mas, ou fazendo junto, ou compartilhando, tá ok. E aí ela está perguntando aqui se ele pode acrescentar algo. Eu sou a prova viva de que ele pode, eu já fiz isso. Foi o que a TT falou. É isso. Ó, aqui eu também faço as comportamentos. É que eu sou terapeuta cognitivo, fica mais fácil. Mas é claro que o paciente tem sempre o que acrescentar, e inclusive ele pode, porque a conceituação é dele, né, gente? E olha como é rico isso, né, Ana? Ana Paula. Quando você compartilha com o paciente, ele acrescenta informações, ele te ajuda a formular. Olha que fantástico. Olha que colaborativo. Olha que colaborativo. A Lucila está perguntando onde que ela consegue o modelo da PADESC, né? E, na verdade, o modelo da PADESC está nesse livro roxo, né, Paty? Isso. A gente vai passar para vocês algumas literaturas básicas, tá? Esse capítulo que eu citei, que eu escrevi junto, a gente vai passar esse da PADESC, porque eu gosto muito para quem está começando, eu acho que ajuda, porque ela traz essas mini formulações em níveis, e a gente vai passar outras literaturas para vocês também, tá? A Gleice está perguntando se vai sair o modelo de conceituação da Patrícia Becker. É que tá, gente. É que não tem um modelo de conceituação da Patrícia Becker. É bem isso que eu queria que vocês entendessem. Eu vou fazendo pedacinhos.
Então, eu desenho o ciclo de manutenção com o paciente, eu desenho o padrão, aí Você que depois inventou isso, né, Paty? um monte de pedacinhos, e aí talvez o modelo Patrícia Becker é um Frankenstein, assim, O que modelo que dependendo do Patrícia paciente, desenha, só ela e os pacientes dela entendem. Tô brincando, todo mundo entende. mas é verdade. Mas acho que isso é legal, legal essa pergunta da Gleice. Eu acho, Gleice, que a minha sugestão é que você monte o modelo de formulação Gleice. Esse é o meu desejo, É, de mas isso é verdade, legal mesmo, né? de verdade, Você assim, o meu usar o que vem à desejo, sua cara, né, Paty? isso, o meu E eu desejo é que você entenda a formulação e que na hora de formular um paciente, você use as informações necessárias para compreender aquele caso. Vou dar um exemplo. Eu tenho formação em DBT. Com alguns pacientes, eu uso elementos da da formulação de DBT. caso da DBT, pacientes com desregulação emocional grave. Então, a quantidade de informações que você vai usar para cada paciente depende do caso. Então, você vai achar um modelo Gleice de formular os pacientes. E aí que vai ser sensacional. Na verdade, ela não perguntou, né? Ela fez uma brincadeira, mas eu não Mas eu gostei da brincadeira, é isso eu aí. passei o olho e não me resisti. Isso porque a gente está com o tempo curto, né? E eu estou brincando aqui. Bom, vamos lá. A Maria perguntou se gatilhos podem ser qualquer coisa: situações, pensamentos, comportamentos. Perfeito. Ótima pergunta, Maria. Gatilhos podem ser qualquer coisa, tá? Gatilho é algo que dispara um padrão, tá? Por exemplo, no toque. No toque, muitas vezes, o gatilho é interno. É um É um pensamento que pensamento. surge no meio do nada, tá? Então, eu tô lá no meio do nada, vem um pensamento. Por exemplo, um paciente meu, que ele tá lá trabalhando, de repente ele tem um pensamento intrusivo. E esse pensamento intrusivo vira um gatilho para ele começar a ruminar, para ele ter o impulso de fazer a checagem, a verificação e o ritual, tá? Um gatilho pode ser uma sensação fisiológica. Então, pânico, por exemplo. Eu estou aqui trabalhando, senti uma coisa estranha aqui. Percebe? Pera, que tá piorando. Então, uma sensação física pode ser um gatilho. Então, os gatilhos podem ser eventos externos ao paciente ou eventos internos que disparam. O que starta o quadro, né? É o que starta o problema, né, Paty? A Carol tá perguntando, né? Carol, nossa, todo dia aí, A Carol. Dani não, a Carol. Não, é uma piada interna. Ótimas perguntas, né? Carol está perguntando se nós usamos tipos de conceituação diferentes a depender do paciente. Essa pergunta faz sentido, já que os elementos são os mesmos, né? Não, Carol, essa pergunta faz todo sentido, tá? Porque, lembra, existem elementos parecidos, tá? Mas cada autor descreve de uma forma diferente. Então, por exemplo, no modelo de conceituação da Judith Beck, está mais descrito os níveis de cognição: crença central, crença intermediária, que são os pressupostos e regras, estratégias compensatórias. Então, se eu quero descrever melhor isso, esse modelo é legal. Ah, mas se eu quero descrever melhor ciclos de manutenção, talvez se eu pegar o da PADESC, eu vou entender melhor ciclos de manutenção. Então, sim, eu posso usar modelos diferentes, eles compartilham elementos em comum, mas cada autor descreve mais ou menos condensado, né, de forma mais extensiva ou mais resumida. E, de novo, eu ainda defendo as mini formulações, tá? Então, eu tenho aqui, sei lá, eu vou falar como eu faço um pouco, tá? Folhas em branco. Eu sou a fã das folhas em branco, porque eu já estudei vários modelos. Para quem está começando, a minha sugestão é outra. Então, assim, dica para quem está começando. Escolhe um modelo E treina. e abraça ele. Como se ele fosse a única coisa que existe no mundo, tá? Pega um modelo, faz um 5 desse. Entendi bem esse modelo? Deixa eu experimentar um outro. Aí pega um outro modelo, experimenta. Depois que você já entendeu e você está mais seguro nisso, você consegue pegar uma folha em branco e fazer um pedacinho da formulação ali. Aí, numa outra sessão, você faz outro pedacinho. E aí, a minha formulação, por isso que eu brinco que ela é Frankenstein. Eu tenho várias folhas no começo da pasta do paciente com várias informações. Às vezes eu sento e faço uma formulação mais completa, mas depende muito do caso, tá? Mas a dica para quem está começando, Carol, escolhe uma.
entende bem ela, pratica bem ela, antes para a gente não fazer uma salada na nossa cabeça, né, gente? Boa, Paty. Eu acho que isso também tem muito a ver com como cada pessoa aprende e adquire informação. Então, tem pessoas que gostam de escrever bastante, tem pessoas que gostam de gráfico, tem pessoa que gosta de quadradinho, né? Então, só que a dica de ouro é testem, 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 até vocês acharem o modelo que encaixe melhor para vocês. Né? A Maria falou que sempre confunde precipitante com incidente crítico, é diferente, não é, Paty? Maria, veja bem, vou tentar responder em 30 segundos, tá? Nossa, alguns autores usam precipitantes e incidentes críticos como sinônimos, tá? E separam o conceito de gatilhos situacionais. Depende muito do autor, tá? Perfeito. Desde que você entenda do que você está falando, eu acho que talvez o termo técnico não é tão importante. Não é tão relevante. Alguns autores diferenciam, outros trazem como sinônimo. Precipitantes, incidentes críticos. Geralmente, precipitantes e incidentes críticos, eles estão mais no passado, tá? Então, sei lá, um precipitante ao longo da história que tem a ver com os problemas atuais. Um incidente crítico ao longo da história que tem a ver com os problemas atuais. Por exemplo, episódio depressivo. Qual foi o incidente crítico? Qual foi o precipitante? Foi demitido. Depressão. Diferente do conceito de gatilhos situacionais, que são as coisinhas do dia a dia que fazem a pessoa se sentir triste. Então, por exemplo, toda vez que procura vaga de emprego e não consegue, porque já está desempregado, toda vez que lembra do trabalho, toda vez que fala com alguém do trabalho, são os gatilhos atuais. Então, tem alguns autores que separam um pouco isso. Precipitantes e incidentes críticos têm a ver com eventos maiores que startaram o problema atual. E os gatilhos situacionais são mais do cotidiano, do dia a dia atual. Mas, assim, depende do autor. É legal, Tê, porque você fez uma pergunta antes que é como melhorar a nossa habilidade de formular. Perfeito. Tá? Então, vamos pensar o seguinte, gente. Qualquer habilidade terapêutica, a gente falou um pouco disso lá no nosso webinário sobre competências, que não tem replay, porque a gente fez um sorteio online, então esse não tem replay. Mas toda habilidade terapêutica que a gente quer trabalhar passa pelo menos por 3 elementos, que eu brinco, é o sistema DPR de aprendizagem, né, do adulto. A gente tem uma parte da nossa habilidade que é descritiva, que é o sistema D. Então, se você quer melhorar, você precisa estudar, você precisa ler, para entender os conceitos, justamente para entender essas palavrinhas. Então, a dica número 1 é leia capítulos sobre formulação de caso, sobre conceituação de caso. Não pega só o modelo e tenta preencher sem saber, porque se eu não souber o que é uma crença, eu não vou achar uma crença. Se eu não sei o que é uma agulha, eu não acho uma agulha no palheiro. Eu tenho que saber o que é. O que é modificadores? O que é precipitante? O que é gatilho? Então, dica número 1, leia capítulos sobre formulação de caso. Entenda a teoria. E aí a gente vai mandar uns links para vocês, tá? Tá. Segundo ponto é DPR. Então, o P, nosso sistema procedural. Qualquer habilidade passa por aprender a fazer. Então, tem que praticar. Por isso que eu sugiro que cada um escolha um modelo e pratique ele. Para que a gente já estava aprimorar. falando antes, né, Paty? Pratica, pratica, pratica. Então, uma sugestão que eu dou. E aí, gente, acho que é uma dica de ouro, assim. A gente usa muito isso quando a gente está dando aula na especialização. A gente tem muitos pacientes. Quando a gente está começando a formular, a gente demora para fazer a formulação. Sim. Se a gente for querer fazer a formulação, dá trabalho. Se você quiser fazer uma formulação perfeita de 20 pacientes, você vai ficar doido. Ok? Então, antes feito que perfeito, menos é mais. Se você está começando a aprender formulação, escolhe 2, 3 casos e se dedique à formulação desses pacientes para praticar. Conforme vai ficando mais fácil e a gente vai ficando mais habilidoso, a gente consegue formular todos os pacientes porque a gente formula mais rápido.
E aí, gente, inclusive, pensa comigo. Se você praticou a formulação com esses 2, 3 pacientes, você tentou preencher, aí percebe que está faltando informação. Uhum. Concorda que nas próximas avaliações você vai até melhorar suas perguntas? Sim, sim. Putz, olha só, eu estou esquecendo de perguntar isso, porque todas as minhas formulações estão ficando em branco aqui. Você vai melhorando, inclusive, a sua avaliação dos próximos pacientes, e ao longo do tempo, formular vai ser mais fácil. Ótimo. Porque você já sabe os elementos, porque você já praticou, você já sabe o que falta, você melhora suas perguntas, você faz mais rápido. Então, pratique com 2, 3 casos. E depois você vai generalizando essa habilidade para outros casos. Perfeito. E a terceira dica de ouro, então, descritivo eu estudei sobre, procedural eu pratiquei, sistema R, reflexivo. Uma das coisas que mais aprimora a nossa habilidade é refletir sobre o que a gente está fazendo. E aí, de que forma a gente pode refletir sobre a nossa formulação? Primeira dica, faça grupo de estudo com alguém. Gente, formule com o coleguinha. Formula com o coleguinha. Pega uma formulação sua, o coleguinha traz uma formulação dele, senta junto e vamos refletir junto. Vamos pensar sobre o que a gente acabou de fazer. Supervisão também ajuda. Dá para fazer supervisão. Eu tenho, inclusive, alunos de supervisão só de formulação. Patrícia, eu quero melhorar minha habilidade de formular. Então, a gente vai pegando formulações e vai construindo juntos, vai treinando esse raciocínio. Mas, Paty, não consigo pagar a supervisão agora. Pega o seu colega, estuda junto com ele. Lê um capítulo, discute o capítulo, cada um monta uma formulação, discute o caso com o colega. Gente, refletir sobre a prática é uma das coisas que mais ajuda a aprimorar a nossa habilidade. Então, além de praticar, além de escrever, eu tenho que revisar o que eu fiz. E, às vezes, uma fonte externa de validação nos ajuda nisso, a saber se a gente está ou não indo pelo caminho certo. E também, né, Paty, eu não sei se você está nas suas dicas aí, mas uma boa forma reflexiva é fazer supervisão, né? Foi o que eu falei, dá para fazer supervisão, dá para fazer grupo de estudo com os colegas, né? Às vezes não dá para pagar a supervisão, faz grupo de estudo com o colega, discute suas formulações com ele, e aí todo mundo cresce junto.